Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias retoma o assunto do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós separamos outros trechos da fala do ex-presidente que também a imprensa nacional deixou para lá. São falas em que o ex-presidente se contradiz quando perguntado a mesma coisa de outra maneira. Essa é uma técnica utilizada em interrogatórios e que você questiona o réu. Você tomou água? Depois você pergunta se você gosta de água. Depois você pergunta se sente sede. E depois você toma água. Você faz a volta para perguntar novamente ao acusado para que ele saia daquilo que ele ensaiou com a sua defesa. É uma técnica de interrogatório. E o ex-presidente Lula uma hora diz A, outra hora diz B, o que demonstra que toda aquela verborragia, aquele dedo em riste, aquela postura machista do Lula de afrontar uma mulher, de achar que poderia crescer para cima dela logo no início do interrogatório. Me diz aí se não sei o quê. Se começar assim vai ficar ruim. O Terribas tem que construir a vinheta. Tem que pegar a fala da doutora Gabriela Hart e fazer a vinheta, aquela falinha. Como é que é a fala inteira, Mark? Ela fala, vai ficar ruim a relação. Se começar assim, não vai ficar bom pra gente. É algo assim, tem que achar essa frase aí pra gente fazer a vinheta. Mark Souza, diga lá, que trechos são esses aí da contradição do ex-presidente Lula? No interrogatório, Daniel, o ex-presidente caiu em contradição sobre a reforma. Primeiro, ele disse que não sabia nada sobre a obra. A única coisa que eu tenho a tranquilidade é dizer que eu não sei quanto custou, quanto gastou, quem fez, por que fez e o que fez. Depois, admitiu que sabia que o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, foi chamado para tocar as obras. Mas o senhor não estranhou uma grande empreiteira fazendo reforma de uma cozinha do sítio que o senhor usa? Não estranhei, porque não era uma grande empreiteira fazendo a reforma. Tá? Era uma pessoa com quem eu tinha relação há mais de 20 anos, sabe, fazendo uma coisa sem dizer, sem falar de caixa geral, que eu estou sabendo agora, sabe, e acho que ele tinha cobrado. Então perceba, primeiro ele diz o seguinte, que não queria saber, não procurou saber, que não tinha ligação nenhuma. Depois ele admite, não, o Léo realmente fez a obra e eu não procurei saber porque eu achei que ele tinha cobrado. Em outro trecho, diante da confirmação de que sabia que a OAS fez parte das obras, Lula foi questionado do porquê não procurou os empreiteiros para pagar então a reforma. O senhor, depois que tomou conhecimento que essas obras foram feitas pretensamente para o senhor não quis procurar as pessoas para pagar por elas, o senhor confirma? As obras não foram feitas para mim. Ok. Portanto, eu não tinha que pagar porque achei que o dono do sítio tinha pago. Mas o dono do sítio falou que não ia pagar porque achou que o senhor ia pagar. Mas ele falou, paciência. Que não é delator, por sinal. Eu sei, mas ele falou que não pagou, achando que a Marisa tinha pago, eu não tenho mais como perguntar. Veja, não é que eu tinha pago, é que a Marisa tinha pago. Então, jamais há uma admissão por parte dele. Quando ele é pego pelo rabo, sabe quando você puxa o cachorro pelo rabo? Vem! Ele é a Marisa. Na hora do vamos ver, quando desmonta a tese, quando ele se vê nu diante da descoberta e do encaminhamento muito bem feito pela doutora Gabriela Hart e pelo Ministério Público Federal, quando ele se vê nessa situação, aí ele empurra na dona Marisa. Lula... Essa foi a estratégia escolhida pelo ex-presidente Lula. Lula também confessou que a ex-primeira-dama Marisa Letícia fez várias compras para o sítio. Porque a dona Marisa, ela tinha interesse de comprar a capa, porque as crianças, sobretudo o neto, ainda que nem andava, frequentava o sítio. Porque vocês frequentavam o sítio, ela pode ter comprado... Pode. Pedalinho, barco, alguma coisa, porque vocês usavam o pedalinho foi ela que comprou mesmo. Essa capa é a capa da piscina, Denian, uma capa a proteger ali para ninguém cair na água. Lula deu respostas confusas quando o Ministério Público Federal o lembrou que a mesma empreiteira, a OAS, reformou o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia,
O procurador Ataíde Costa questionou o porquê da diferença do discurso do ex-presidente nos dois casos. Presidente, no caso do triplex, o senhor alegava que as obras de melhoria do apartamento não foram para o senhor, argumento que nem ia lá. Agora, senhor presidente, o senhor constantemente estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários alegavam que a obra era vinculada ao senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse por que o senhor entende que as obras não eram para o senhor. Se você invadir um quarto de hotel que eu estou, você vai encontrar todos os meus pertences lá. É meu esse quarto? Eu estou perguntando das obras, senhor presidente. Aí Lula não respondeu e pediu para ir no banheiro, Denian. Senhor presidente, eu vou repetir a pergunta. Quando a cabeça reflete que eu vou ao banheiro. A gente aguarda e eu volto e repeto a pergunta. Não teve jeito. Quando ele voltou à sala de audiências, o procurador insistiu na mesma pergunta. Eu vou dar a explicação. Primeiro, o triplex. Tá? O triplex não era, não é e não será. A história vai mostrar o que aconteceu nesse processo. O senhor alegou que não ia lá, não é isso? Segundo, o sítio. Eu vou lá, porque o dono do sítio me autorizou a ir lá. Tá? Que bens pessoais que eu tinha no sítio? Cueca, roupa de dormir, sabe? Isso eu tenho em qualquer lugar que eu vou. E nenhum empresário pode afirmar que o sítio é meu se ele não for meu. Mas eles afirmaram que fizeram obras para o senhor. Meu Deus do céu, sem eu pedir. Delatores, né? Você não acha muito engraçado? Traz alguém fazer uma obra que eu não pedi. Senhor presidente, o senhor pode alegar que não pediu, mas existe o crime de corrupção. Eu não estou alegando, eu estou afirmando categoricamente. O senhor pode afirmar que não pediu, mas o crime de corrupção tem a modalidade de receber. Como Lula falava não entender o porquê estava sendo acusado, o procurador então, Denian, recomendou a ele que troque de advogados. Você hoje me dá um testemunho de que o sítio não é meu. Isso é a conclusão do senhor, senhor presidente. Eu vinha ter não perguntado nada do sítio. Senhor presidente, eu vim aqui pensando que vocês iam me desmoralizar, pegar uma escritura, mostrar que eu paguei, que eu recebi. Não, você não fizer nada disso. Senhor presidente, ninguém aqui quer desmoralizar o senhor. Quer. Se o senhor não sabe o objeto da ação, é um problema da defesa técnica do senhor. Se o senhor se sentir indefeso, o senhor pode chamar a Defensoria Pública. Mas, senhor presidente... Ele não está sabendo a acusação que é feita a ele. Senhor ele está tentando presidente, se defender de uma coisa e a acusação é outra. Se o senhor se sentir indefeso, o senhor pode chamar a Defensoria Pública, mas a pergunta é, senhor presidente... A denúncia não faz diferença, a denúncia tem uma ressalva. Mas a denúncia, o objeto da denúncia... uma investigação sobre a propriedade. Senhor Zanin, mas se o senhor não entendeu a denúncia, eu não posso ficar te explicando toda hora. Lula ainda fez piada quando o advogado José Roberto Batóquio comunicou à juíza Gabriela Hardt que precisaria deixar o local antes do fim da audiência. O ex-presidente disse ao advogado: "Me leva com você." No início da audiência, eu tinha avisado o senhor escrevente, a dona, que eu ia ter que me retirar da audiência por volta de... Então, vou pedir licença, Vossa Excelência, meu colega continua aqui na defesa. Agradeço e desejo a todos aí bom feriado. As defesas dos demais réus têm perguntas. Me leva com você. Se o senhor quiser ficar em silêncio, também podemos encerrar. O senhor quer responder as outras perguntas ou quer encerrar? Pergunta da defesa também. Tá. Então o Lula queria ir embora, Denian, da sala da audiência junto com o Batóquio. Batóquio, que é o advogado de verdade de Lula. Zanin faz o teatro, o Haddad é fake, mas o Batóquio, que foi ex-presidente da OAB São Paulo, inclusive, é um bom advogado, que levou o Lula, ele que apresentou o Lula à PF, ele queria ir embora junto com o Lula. O T até separou uma música aqui para esse momento. Cara, é sacanagem, né? Mas você olha, me leva junto com você. Olha isso, que maravilhoso. Me leva junto. Hein, gente, vamos dar uma olhada aí no comportamento do ex-presidente da República para que a gente feche esse assunto definitivamente. Quando é pego mentindo, ele correu pro banheiro para pensar. Voltou, deu uma explicação fajuta de meia tigela. Não foram cuecas e roupa de dormir os pertences que foram encontrados de Lula no sítio de Atibaia. São todos os pertences. Tudo. Vinho, camisa do Corinthians na parede, roupas, remédios. Tudo.
Tudo. No quarto principal. As obras foram realizadas para o Lula. Quando ele insistiu, eu não pedi, o procurador do Ministério Público Federal se viu forçado a dizer que o tipo penal da corrupção não exige o pedido, basta o recebimento. O recebimento indevido também ficou atrapalhado. O ex-presidente Lula tem essa mania, e nesse caso se exacerbou aos olhos de todos. Ele acha que tem o rei na barriga, né? Que ele pode tudo, que é um ex-presidente da República, que grita e que todo mundo tem que baixar a cola e curvar-se diante dele. Ele foi atingir com a mais abjeta grosseria contra uma mulher, a doutora Gabriela Hart, machista. Além de tudo, machista. Eu não vi uma única feminista dessas de etiqueta do PT sair em defesa da doutora Gabriela. Ao contrário. As feministas foram atacar a doutora Gabriela para defender o seu macho. O macho branco, heterossexual e poderoso. O empoderado Lula. Então, esse caso também serve para derrubar definitivamente esse feminismo fajuto. E eu não me refiro aqui ao feminismo de verdade, das mulheres que têm movimentos e que trabalham todos os dias na defesa dos direitos da mulher. Não confundamos. E por fim, essa mania sempre do Lula e de boa parte do povo brasileiro de querer converter tudo em piada, levou uma reprimenda da doutora Gabriela de uma maneira muito correta. Ele disse, me leva com você, quando ele fez a brincadeirinha. A doutora Gabriela disse, olha, você pode escolher ficar em silêncio, não responder as perguntas e deu. Termina a audiência. Ele tentou, além de todo o desrespeito, das mentiras que contou, das contradições que caiu, Lula ainda tentou fazer piadinha na sala de audiência. Esse aí é o Lula. Lula foi condenado no triplex, será condenado no caso do sítio de Atibaia, sofrerá condenação também no esquema do terreno do Instituto Lula e do apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo. O homem da tramóia, da corrupção, da lavagem de dinheiro, foi descoberto, ficou sem roupa, todo mundo vê e só não enxerga aquele que por paixão ideológica ou por oportunismo fica ao lado de um criminoso. Lula é bandido, está na cadeia e lá permanecerá. Marcos Souza, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, você falou da frase que tem que ter vinheta. O Diego Ramos, aqui de São José dos Pinhais, mandou até uma camiseta já estampada com a frase. É o seguinte, ó. Se ter problema. Essa é a frase. Terribas, você tem que montar, Terribas, a nossa vinheta. Nós temos que ter a vinheta da doutora Gabriela Hart agora. Quando começar de muito mimimi, a gente solta essa vinheta no ar. O Cleverson de Tamandaré diz que achou um absurdo o Lula acusar de novo a mulher morta. Tomara que fique muito tempo na cadeia, diz o ouvinte. O André Barrado, de São José, dizendo assim, Daniel, é certo dizer que o ex-presidente chorou no banheiro? Eu não sei se ele chorou no banheiro, mas ele foi lá refrescar a cabeça. Foram expressões dele mesmo, né? Foi uma frase dele, eu vou lá refrescar a cabeça. A gente não precisa refrescar a cabeça de nada quando a gente tá falando a verdade, né? Não precisa, né? Vai adiante, Mark. A Terry Ingles dizendo assim, é conveniente Dona Marisa ter falecido pro Lula? Não quero entrar nesse mérito, né, gente? Eu não posso crer. Não posso crer que passe isso pela cabeça de quem quer que seja, de perder a mãe dos filhos, né? A esposa como algo positivo. Mas, sei lá. O Fernando Costa tá dizendo assim que achou que a frase fosse da mulher dele. E o Jessé Matos dizendo que essa frase ele ouviu primeiro com a mãe dele e agora com a mulher dele. Baixa a tua bolinha, porque se tu continuar assim vai terminar ruim pra você. Mas é maravilhoso o tom que ela usa, né? É então, genial. Você que trate de fazer uma vinheta com efeito, com todas as coisas, essa vinheta vai bombar aqui na Jovem Pan. A Taene, aqui na live, dizendo assim, interrogue como uma menina. Lembra isso. Que tinha a camisa da lute da como uma menina, lute como uma garota. Eu não vi nenhuma fala da Manuela. Eu vi uma fala da Gleice, da senadora do Paraná, presidente nacional do PT, descendo o sarrafo na doutora Gabriela Hart.
E eu vi uma fala também da ex-vice-prefeita de Curitiba, candidata ao Senado pelo PT, advogada Miriam Gonçalves, dizendo que ela foi grosseira com o ex-presidente, a juíza. Imagina. Ah, o Lula não foi grosseiro com ela. Não, quem começou a grosseria foi o Lula. O Lula levanta a voz vários momentos. É porque a gente não separou tudo, mas quem viu o depoimento inteiro, tem na internet, são 2 horas e 50. Em vários momentos ele levanta tom, ele coloca o dedo em riste. Dá de dedo em riste, dá na cara. Gente, por favor, sabe, uma coisa é você ter opinião e a outra coisa é você distorcer o fato. E o que o PT faz nesse momento é a distorção daquilo que ocorreu. Ah, a doutora Gabriela foi grosseira. Não, amigo. A doutora Gabriela tentou dar um mínimo de normalidade a uma audiência em que o réu acha que é o dono do processo. E o constrangimento que passou o doutor Zanin, hein? Que vergonha. No momento que o Lula insiste, eu cheguei aqui achando que vocês iam me dar o atestado que eu era o dono do sítio. Mas não é essa. A discussão não é esse o objeto da ação. Se o senhor precisar de um defensor público, a gente lhe oferece. Ou seja, o Lula, sem ter o que dizer, sem conseguir explicar, ele usou 3 argumentos. Eu não sabia, o principal. Eu não sabia de nada. O segundo foi a dona Marisa. E o terceiro, e pior, é a gritaria. Gritaria e política. Tentar fazer política com algo que não é o objeto da ação, repassar a dona Marisa e dizer eu não sei. Esse é o resumo do depoimento do ex-presidente da República. Denis, sabe que eu conversei com alguns procuradores que atuam no Lava Jato e eles disseram que a impressão deles sobre a defesa do Lula é que não caiu a ficha ainda. Que eles acham ali que estão fazendo um discurso político. Que o Lula falou pra militância. E é verdade, se você reparar, ele usou termos pra militância, ele tentou enfrentar a juíza pra dizer que está lutando contra uma prisão injusta, e ele não entendeu tecnicamente que foi o boi com a corda. O Lula não entendeu isso ainda. A defesa dele não explicou pra ele. Então, quando o doutor fala assim, procura a defensoria pública, sendo republicano. Escuta, o senhor tá sendo mal assessorado, o senhor não entendeu o que aconteceu com você ainda. Verdade. E a cadeia não ensinou nada ao Lula até agora, hein? A cadeia ainda não ensinou. Ele não aprendeu com a cana. Não aprendeu. Terá tempo para se reeducar. Não é assim que aqueles que creem no encarceramento trabalham a teoria da jurídica de por que a pena ela deve ser aplicada dessa maneira? Primeiro, para você não voltar a delinquir. Segundo, para que você se reeduque e volte à sociedade de uma maneira correta e não um delinquente. O Lula continua o mesmo delinquente de todos. Ele ainda não entendeu. A pena, nesses meses que ele está detido, ainda não foi suficiente para reeducá-lo. Significa que ele tem que passar mais tempo na cana para que ele se reeduque. Mas aí é culpa do sistema penitenciário, né? Vamos falar aqui o que tem que ser dito? Ele fica toda hora recebendo visita, recebendo político, orientando campanha. O Lula não é um preso. Ele tá só comandando lá da PF o PT. Tem que ser preso de verdade. É isso aí. É visita uma vez por semana, como tem os outros. Só pode possuir carteirinha da OAB e entrar para visitar preso aquele que efetivamente é membro da sua defesa. O que não é o caso do Haddad. A OAB aqui fingiu que não era com ela, o Ministério Público fingiu que não era com ele, o Poder Judiciário fechou os olhos, transformou a sede da Polícia Federal num quintal, numa espécie de comitê de campanha do Partido dos Trabalhadores. Então ele se divertiu preso. E a cana tem que ser dura. Poxa vida, o Lula meteu a mão no jarro, no dinheiro que é meu, é seu aí do outro lado do rádio. Então, enquanto a gente tá passando pano, o outro vai pra sala de audiência e dá de dedo na juíza. Não aprendeu nada. Mas ele terá tempo para refletir bastante na cadeia. Denis, sobre esse tema que você tocou, que ele tá na sede da PF ainda, os delegados agora vão endurecer a posição de tirar o Lula de lá, viu? Até porque o argumento até agora era: Lula tem que ficar perto de um local de mais fácil acesso, porque ele está respondendo processos, enfim. Ele fez o último interrogatório do processo que ele responde ainda. Então não tem mais porquê, para a celeridade processual, ele ficar em um local de mais fácil acesso. Então a PF vai endurecer agora
e vai pedir novamente a transferência dele para um presídio comum. Mas vai pro presídio. Vai pro presídio. Tira o Lula da sede da Polícia Federal, que é um local, que é um escritório da polícia. Mas não é lugar pra ter preso, ainda mais onde ele está, que nem na carceragem é. Fica lá tendo vigilância todo o tempo. Enfim. O fato é que o senhor Lula já terminou, não tem mais nada pra ser interrogado, né, Marcos? Não. Tem outros inquéritos, mas de processo penal aqui em Curitiba, esse é o último interrogatório. Então, põe na cadeia comum, fecha a porta, deixa cumprir a pena e esqueçamos do Lula. Tem uma característica que eu não sei se o ouvinte percebeu, mas o Lula já saiu da capa dos jornalões, né? O Mais Médicos ganhou uma manchete maior nos jornalões do que o interrogatório do Lula. Até na Folha, olha que a Folha gosta de noticiar o Lula. É porque também não tem como defender o Lula, né? Depois desse depoimento em que ele não se justificou de coisa nenhuma, só ficou dizendo eu não sei, foi a dona Marisa e fazendo gritaria com a juíza pra tentar produzir noticiário político. Deu pro Lula, né? Beijo, Lulão. Vai curtir tua pena. Daniel, Vamos ouvinte adiante. Murilo Casaril brinca aqui. Se o Lula continuar na PF, daqui a pouco a OAS vai fazer reformas lá. Agora, Murilo, sabe uma curiosidade? Vamos lá, só pra você entender a denúncia, são 3 empreiteiras que fizeram a obra em Atibaia. Odebrecht, OAS e a Chain, através do José Bunlai, que é amigo do Lula. Sabe quem construiu a sede da PF, Denir? Aqui no Paraná? A Chain. Então a mesma empreiteira que reformou o sítio Atibaia foi a empreiteira que levantou o prédio da PF aqui em Curitiba. Que lindo, né? Muito lindo. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Aí voltaremos na sequência. Vamos falar aqui da repercussão da decisão cubana de acabar com o Mais Médicos. Foi Cuba que decidiu. O que isso repercute aqui no Paraná? Já voltamos. RIC Mais Notícias. Primeiro e principal rádio jornal aqui do Paraná. Muito obrigado pela audiência. Aliás, a audiência que não para de crescer. Vieram os novos números do Ibope, colocaram a gente ainda mais pra cima. Muito obrigado. O foguete da Jovem Pan, esse é o microfone mais pesado do Brasil. Muito mesmo, muito grato pelos números. A gente fica todo bobo aqui. A gente anda pisando em algodão. Nunca duvidamos do Ibope, né? Nunca antes na história desse país a gente criticou o Ibope. Né, Terribas? Jamais. O Terribas tá numa concentração hoje, né, Mark? Tá trabalhando aí, filho? Tamo aqui. Aqui é tipo um povo, né? Tem 74 coisas pra fazer ao mesmo tempo, mas tá tranquilo, tá de boa. Terribas, sabe o que eu queria agora? Um pão com mortadela e uma Coca-Cola bem gelada. Eu não posso mais. Não pode, né? Não posso mais. Eu tô na fissura. Ontem foi aniversário da minha avó e eu que fiz o churrasco, né? Comeu dois lascas de carne. Só. Foi bem triste. Mas enfim. Mas deu tudo certo. Passei, força Lula. Passei. Força Lula. Passei por mais essa. Daqui a pouco a doutora Flávia hoje tá aí. Força Lula. Por falar nisso, vamos fazer um convite para você. Na segunda-feira, nós vamos receber aqui nos estúdios os candidatos das 2 chapas que concorrem às eleições na OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, no estado do Paraná, terá bate-chapa. Mark já vai nos dizer aqui o nome dos candidatos das 2 chapas. E nós vamos promover aqui um debate. Os assessores dos 2 candidatos à presidência da OAB pediram manda a regra. E aí a nossa produtora Janiele Delquic tem sempre dito a mesma coisa. A regra é não há regras. Maravilhoso. Nós vamos promover aqui um debate no mesmo estilo dos debates norte-americanos. Sem amarras, nós não temos lei eleitoral para nos amarrar. Então vai ser um debate de verdade. Se você é advogado, e nós temos uma audiência gigantesca aí no mundo jurídico, advogado, professor, juiz, promotor, enfim, imperdível. E se você é um ouvinte que não tem nada a ver com o mundo do direito, saiba que esse debate ele é importantíssimo, principalmente também para você. A OAB, ela cumpre um papel fundamental na defesa das instituições democráticas, da Constituição, da democracia em si. A OAB, quando tem lado, quando se posiciona,
ela tem enorme força no debate político. Por isso faremos aqui essa discussão entre os dois advogados das duas chapas que querem comandar a Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná. Diga lá, Mark, quem são esses advogados e as suas chapas? Estarão aqui nos estúdios os advogados Cássio Lisandro Teles, que lidera a chapa 11 de agosto, e o doutor Manuel Caetano Ferreira Filho, que comanda a chapa Algo Novo na OAB. As eleições serão realizadas na próxima quinta-feira no Expo Renault, no Parque Barigui. Todos os advogados são obrigados a votar. Cada chapa apresenta candidatos a presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto, tesoureiro, membros titulares e suplentes do Conselho Seccional, membros titulares e suplentes do Conselho Federal e diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Então a chapa é bem grande. O voto do advogado é obrigatório. O advogado é obrigado a votar. Tem que ir lá e exercer o seu direito, dever de voto. E nós vamos promover o único grande veículo a promover um debate entre os candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado do Paraná. Um embate entre o Cássio Teles e o Manuel Caetano. Cássio Teles e Manuel Caetano frente a frente aqui no microfone da Jovem Pan. Segunda-feira no nosso programa. Não perde, vai ser bem bom, principalmente pelo formato do debate. Eu vou fazer uma primeira pergunta, Mark. E depois... Você consegue arrumar aquela... Tá aqui, ó. Ela tá funcionando? Tá funcionando. Bate ali nela ali. É pra tá... Se não estragar... Ó, é isso aí. Plim, vai o outro. Só pra dar uma... Tipo um ringue. Vai ser legal. Vai ser legal. Muito bem. Mark, tem expectativa boa pro debate da OAB? É legal, né? Tem. Muita gente que vai acompanhar, né? Enfim. Bom, teve a decisão do governo de Cuba de deixar o programa Mais Médicos. E entre os municípios que tem médicos cubanos aqui no Paraná, tem uma grande cidade que está bastante preocupada, é a cidade de Ponta Grossa, onde nós temos uma audiência gigante. Lá em Ponta Grossa tá cheio de cubano exercendo a função de médicos em postos de saúde do município. Diga lá, Mike. De acordo com a prefeitura, dos 80 médicos de Ponta Grossa que atendem nas unidades de saúde, 60 fazem parte do programa Mais Médicos e devem deixar de atender. Segundo o prefeito da cidade, Marcelo Rangel, a população vai enfrentar problemas porque o município não tem como repor todos os médicos. O problema é que nós não temos uma oferta tão grande de profissionais para atuar na rede básica de atendimento nas UBSs. Nós podemos até conseguir diminuir, minimizar os efeitos, mas efeitos do cancelamento do programa Médicos Mais Médicos serão evidentes a partir do momento que não tivermos mais o trabalho dos profissionais aqui em Ponta Grossa. Nós vamos fazer uma compensação de horários de outros profissionais. Pode haver, sem dúvida nenhuma, concentração, isso quer dizer filas. Como medida imediata, a prefeitura vai colocar os médicos que atendem em hospitais também nos postos de saúde. Estamos pretendendo fazer algumas reformulações imediatas, pedindo o apoio e a compreensão dos nossos médicos de carreira da prefeitura nesse momento crucial. Estamos tentando também, de maneira emergencial, buscar possíveis contratações. Nós não temos ainda o escopo legal para a possibilidade de contratação dos próprios médicos cubanos. Muitos gostariam de continuar o trabalho aqui em Ponta Grossa, mas esse escopo legal ainda nós não conseguimos. Tudo é muito novo. Estamos muito preocupados, a situação é muito grave. Agora é o seguinte, né? Os médicos cubanos que tiverem condições de permanecer no Brasil e pedirem asilo, o presidente eleito Jair Bolsonaro já disse que dará o asilo. E sabe por que a maioria, se pudesse, se tivessem liberdade, ficariam no Brasil. Não iam voltar para o inferno de Cuba. Mas por que se veem forçados a voltar? Porque daí o governo persegue a família que lá está. Veja que Cuba não deixa o médico vir acompanhado da família. Porque é a forma de pressão que utiliza para que o profissional volte ao país. Não tem como trazer a família para cá. E ele é remetido ao país para receber 10 mil de salário, ele ganha em torno de 3, e os outros 7 vão direto para financiar a ditadura cubana.
O povo brasileiro que paga tributos não tem que financiar ditadura nenhuma. E quanto ao senhor prefeito de Ponta Grossa, ele que dê seus pulos e resolva o problema. Tá escorado demais num programa que lhe trouxe benefícios, mas a responsabilidade é dele como gestor municipal. Alô, prefeito Marcelo Rangel, a responsabilidade é sua, a saúde é municipalizada. Dê seus pulos. Vou dar um exemplo que sirva para o senhor. São 100 quilômetros, um pouquinho mais do que isso. Venha a Curitiba, converse com o prefeito Rafael Greca e veja o modelo que foi criado na SIC, na Unidade de Pronto Atendimento, na UPA, da Cidade Industrial de Curitiba, em que se terceirizou o serviço através de uma organização social, as chamadas OSS, lá, Organizações de Serviços Sociais. Foi feita uma terceirização que custa muito mais barato e os moradores lá da cidade industrial estão satisfeitos com o resultado da UPA. Denier, custa mais barato e paga mais ao médico. É isso. Então, se o senhor que dê seus pulos, essa mania que nós temos de, vai embora o cubano e aí a população paga o custo. A responsabilidade é do município. Tem solução para isso. Uma foi apresentada pelo prefeito Greca. Aliás, sejamos honestos, né? A prefeitura de Curitiba, que pegou uma prefeitura sem soluções, o governo Gustavo Frutti foi tão ruim, mas tão ruim, que nem pro segundo turno o prefeito foi. Não vamos esquecer disso, né? O segundo turno na eleição passada em Curitiba foi entre o Greca e o Ney Leprevô. O Gustavo nem pro segundo turno foi. De tão ruim que foi a administração municipal. O Greca pegou uma cidade sem criatividade, sem as soluções que sempre foram uma marca de Curitiba. Curitiba sempre serviu de exemplo ao país. O Greca não tinha aspirina no posto de saúde quando assumiu. E agora terceiriza serviço. Os médicos que estão prestando serviços lá na unidade de pronto atendimento da cidade industrial também estão satisfeitos, estão ganhando mais. Então, solução tem. Dá para se virar. E eu torço que os cubanos que tenham condições de permanecer no Brasil, que permaneçam. O governo brasileiro dará asilo e os nossos irmãos cubanos serão muito bem-vindos e receberão a integralidade do salário, R$10 mil. E não um pedacinho menor do salário para que o resto do dinheiro público, sirva para financiar a ditadura cubana. Então, o prefeito de Ponta Grossa tá aí chateadão. Eu entendo, mas a luta, companheiro, vai que dá. Denier, vale lembrar que uma cidade do tamanho de Ponta Grossa tem que ter aí uma estrutura de saúde mais sólida do que só contar com médico cubano, né? Óbvio. Veja o número, né, Mark? Esse número aqui, ele é definitivo. Ponta Grossa tem 80 médicos que atendem nas unidades de saúde. 60 são do Mais Médicos. Tá errado. Perguntei ontem pro Eduardo Pimentel Slaviero, vice-prefeito de Curitiba, prefeito em exercício, o prefeito Rafael Greca está em viagem. Me deu uma entrevista gravada pro 8 em ponto, daqui a pouco vai entrar na tela da RIC TV Record, às 8 da manhã. Sabe o que o Eduardo falou? Que não enche uma mão os médicos cubanos em Curitiba. Perguntei para ele, haverá algum efeito? Ele é assim, mínimo, porque nós não temos 5 na prefeitura. Ponta Grossa é uma grande cidade. Uma coisa é a cidade pequenininha, que não tem dinheiro mesmo, é muito caro manter um médico numa cidade com poucos recursos e aí abrir os braços para a chegada dos cubanos. E outra é a potência de Ponta Grossa. A solução dada pela prefeitura é uma solução equivocada. E tem outros caminhos, a começar pela terceirização. Se não tem condições de fazer, não entende como fazer, não é feio. Pega o carro, vem aqui a Curitiba, entra dentro da Secretaria de Saúde do município e pergunta pro Greca e pro secretário. E faz. Eu gosto do prefeito Marcelo Rangel, gosto mesmo. Nosso ouvinte de todos os dias desse jornal. Prefeito, o senhor sabe que eu tenho razão. A crítica que eu faço é muito honesta. Resolva. A responsabilidade é sua. Sabe que a UPA de Pinhais também é terceirizada. Deve funcionar. A UPA de Pinhais é terceirizada. E funciona muito bem. Funciona muito bem. Terceiriza que vai. Para trazer os números estaduais aqui, o Paraná tem 458 profissionais cubanos. Eles atuam em 187 cidades.
e eles vão todos embora agora, segundo o governo cubano. O Ministério da Saúde de Cuba diz que o país vai abandonar o programa por causa de declarações do presidente Jair Bolsonaro. Os voos cubanos já começam a operar na semana que vem. Vai levar todo mundo embora porque vai cortar a teta, né? Vai fechar a torneirinha do dinheiro. O que o Bolsonaro disse que fará é fechar a torneirinha, parar de financiar a ditadura. Os cubanos que quiserem ficar serão muito bem-vindos. Mas eu entendo o retorno dos médicos. Os médicos querem ficar. Claro que querem. Mas eles se veem forçados a retornar a Cuba, porque senão a família dos médicos lá é perseguida pela ditadura. É isso aí, tem gente que bate palmas à ditadura cubana. Parabéns aos envolvidos. E é o que você falou, tem que procurar solução alternativa. Terceiriza, que paga mais pro médico e custa menos pro Estado. Agora fica reclamando, porque o médico ganha 10 mil e não quer ir trabalhar lá no interior. Sim, porque ele ganha mais aqui, daí é o mercado. O Estado que se vire e pague mais. Se o salário for bom, o médico vai querer ir atender lá no interior. Agora, por que o médico tem que ganhar 10 mil e ficar quieto lá em Adrianópolis? Não vai. Se ganhar 30, ele vai. Então tem que pagar melhor. Não tem dinheiro? Arranja. Gasta menos com publicidade, gasta menos com outras coisas, gasta menos com mordomia. Agora fica reclamando, porque o médico cobra muito. Ele cobra quanto ele estudou. E o mercado é assim mesmo. Por isso que a terceirização é a saída. Porque ela paga mais, ela reconhece melhor o médico. É isso. Solução tem. E não pode ser... A solução do Mais Médicos, ela é uma solução paliativa. Ela não pode ser a solução definitiva das questões da contratação do serviço público. Custa muito caro? Claro que custa caro. Então, o administrador público tem que construir soluções que saiam mais baratas ao cofre do Estado, do poder público. E isso daí demonstra também, em boa parte, custa muito caro também porque o Estado brasileiro, o poder público brasileiro, gasta onde não tem que gastar. Como fica gastando dinheiro? Chega lá em Ponta Grossa, vamos dar uma olhada, pegar Ponta Grossa de Cristo aqui. Chega lá em Ponta Grossa e vê onde é que o dinheiro público está sendo gasto em Ponta Grossa. Veja lá. O que dá para cortar? Te garanto que contrata os médicos. Deve ter um monte de estatalzinha, de empresinha municipal e de não sei o que vira cabide de emprego e não é só Ponta Grossa. Essa é uma realidade, repito, do Estado brasileiro. Enquanto nós não enxugarmos a máquina pública, deixar o Estado bem pequenininho para poder cuidar de saúde, educação e segurança, a gente vai ficar com esse problema sempre. Aí nós vamos buscar lá em Cuba para financiar a ditadura. Por favor, né? Tenha santa paciência. O momento é do ouvinte na Jovem Pan e aí tem intervalo. Diga lá, Marcos. Daniel, tem o pessoal aqui participando na live, o Edson Carvalho da Silva, dizendo que a maioria dos pacientes reclamavam de alguns médicos cubanos, que é para dizer isso. Também tem a Silvane da Silva, dizendo quanto tempo para o próximo governo estabilizar a situação dos médicos? O próximo governo federal? Acho que sim, ela quis dizer isso. Não tem estabilização do problema. Precisa de médico, a população necessita de atendimento, custa caro e custa, e o poder público tem que dar seus pulos. A começar pelo enxugamento da própria máquina. O que não dá, você terceiriza. Criatividade. Soluções que saem do regular. As pessoas votaram no Bolsonaro para mudar tudo isso que tá aí, tá ok? É para mudar o que tá aí. É isso. Eu tô chateado com o recuo do Bolsonaro de acabar com o Ministério do Trabalho. Acaba com esse cabidão. Pra quê? Acaba com o Ministério do Trabalho. Recuou. Não aguentou a pressão. Vai, Mark. Os ouvintes aqui na live estão discutindo entre eles, isso porque uma nossa ouvinte, a Janaína Souza, está dizendo aqui que os militares brasileiros sempre defenderam o interesse dos Estados Unidos desde 1935 com o primeiro golpe militar, depois em 46, depois em 54, depois em 64, depois em 2016, continuando em 2018. E daí? Não, daí os ouvintes estão aqui... porque ali é outro jornal, né? Estão discutindo entre eles essa questão se houve golpe militar patrocinado pelos americanos ou não. Tá bem legal a discussão. É legal. Eu queria saber se essa ouvinte ela relativiza a ditadura cubana, onde o sujeito não tem a liberdade mínima de nada. Liberdade vigiada, não tem liberdade de imprensa. Isso que a Janaína tá fazendo aqui no portal do YouTube
emitindo a opinião dela, se ela faz em Cuba e é contra o governo, ela vai pro chicote, amigão. Pra cana. Vai responder criminalmente por afronta ao interesse do Estado cubano. Pelotão de fuzilamento. É isso. Então é assim, quem relativiza ditadura pra passar a mãozinha em ideologia, a gente sabe como é que é. Bom, a gente sempre soube que não existe comunismo, não há comunismo na história do mundo sem ditadura. Não consegue conviver democraticamente, não consegue ouvir o outro lado. Todos os países comunistas perseguiram e mataram. O ídolo do PT, um deles, o Che Guevara, era um homicida nojento, abjeto, asqueroso, homofóbico. Cidadão do pior nível, da pior espécie. E tem gente que anda de camiseta do Che Guevara na rua. Che Guevara era chamado entre seus pares de porco. Porco mesmo, porque ele era uma pessoa fria, calculista, atirava. Entre os seus pares, ele era chamado de porco. Esse é o Che Guevara, que os caras andam. E a galera anda de camiseta ainda. Com a camisetinha. Ai que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás. Que ternura? Ternura da bala. Da homofobia. Che Guevara que era médico e não atuava na área. Daniel, o Clotar Truppel aqui, ele faz uma pergunta jurídica interessante, ó. Mas como foi esse acordo Cuba-Brasil? Quer dizer que eles ficam aqui enquanto a ditadura cubana quiser? Não tem que dar um aviso prévio? Não tem que ter uma questão para o Brasil se preparar antes? É ditadura, gente. Entenda, ouvinte, que é ditadura. Ditadura não respeita o ordenamento jurídico, respeita a vontade de quem é o ditador. Raul Castro, no caso. Então, entenda, é a vontade da ditadura. E um abraço. Intervalo agora, na volta tem a doutora Flávia Ode. O que nós vamos falar hoje com a doutora Flávia? Eu não vi o assunto hoje. O que é o assunto? A gente vai falar sobre o Terribas hoje, né? Vai falar sobre o Terribas. Intervalo, já voltamos. Rick Mais Notícias. 7h52. O momento é de saúde na Jovem Pan. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Ode. Daniel, antes de você começar a falar, vamos falar aqui o bastidor, A doutora Flávia parecia a doutora Gabriela Hart aqui. Ela sentou na bancada e falou: que história é essa de pão com mortadela e coca? Já começa tranquilo. Já chega. Não tem nem bom dia. É tipo assim, me deixa de fora é isso aí? desse seu mau sentimento, doutora Flávia. Tem nem bom dia aqui pra gente. É tranquilo. Não é verdade. Hoje a doutora Flávia vai acabar com a nossa raça aqui na entrevista. Sabe qual é o assunto? Ela vai tirar um mito de alguns alimentos e de alguns comportamentos nossos, de que a gente toma toma caminhos assim pra... Não, agora eu vou fazer certo. Em vez de tomar refrigerante, eu vou tomar um chazinho desses zero. Em vez disso, eu vou fazer aquilo. E tá tudo errado. Não vou tomar esse refrigerante, vou tomar aquele suco... suco de caixinha. Então, vamos explicar o que tem de veneno e que, na verdade, nos engana. Doutora, bom dia. Sem xingão, doutora. Sem xingão. Sem bater muito. Diga lá. Então, a maioria das pessoas, quando resolve começar uma dieta, tem esses hábitos dessas trocas aparentemente saudáveis, mas que no fundo não são. Isso que você falou é muito comum. Acabei de tomar, nunca mais tomo refrigerante. Ou tomo só o zero, ou tomo o suco, agora só tomo suco de caixinha, que é cheio de açúcar ou cheio de adoçante, que faz tão mal quanto o açúcar. Pois essa questão do adoçante, o adoçante faz mal e como o açúcar, doutora? O que acontece? Alguns tipos de adoçante, como sacarose, sucralose, eles existem, por exemplo, o xilitol, o stevia são menos piores. Mas o que acontece? Nesse caso dos adoçantes, além de eles serem cheios de compostos químicos, eles estimula o nosso cérebro a achar que comeu açúcar, porque é doce. E, de uma certa forma, a pessoa depois desenvolve e continua com vontade de comer o doce em outras refeições. Então é por isso que acontece comigo. Eu coloco as gotinhas do adoçante no café, aí não adianta, né? Daí parece que aquilo abre o apetite para outras coisas, né? Outra coisa que é comum as pessoas falarem: eu tô fazendo dieta, só vou comer fruta. Mas aí ela come fruta o dia inteiro. Ela come manga, ela come melancia, ela toma suco de laranja, ela come 4 fatias de abacaxi e ela tá se entupindo de açúcar. Porque a gente tem que lembrar que o açúcar não é só o açúcar do cafezinho. O açúcar tá nas frutas, o açúcar tá nas massas, tá no pão,
na batata, e a pessoa acha que não. Tô tirando açúcar, é só o açúcar do cafezinho. Então também não adianta. Também não adianta. Barrinha de cereal também é outra coisa que é bem comum. Agora eu vou fazer lanchinho saudável, é barrinha de cereal. E dentro da barra de cereal tá cheio de açúcar. Aquele xarope que cobre, que une os cereaizinhos, é cheio de açúcar. É aquele xarope de milho que é extremamente ruim para a saúde, porque é muito açúcar e um açúcar industrial ainda, né? Aquele xarope. Agora, doutora, você nos castigou aqui, porque diz que não pode o refrigerante com açúcar, não pode o refrigerante zero, não pode o suco de caixinha, nem o suco zero, não pode o chá, nem o chá zero. O que pode? Veja lá. Tem que tomar água? Pode água, bastante tudo bem. água. A água é o melhor, sem dúvida, mas sucos que sejam naturais. Eu sei que às vezes é complicado porque a pessoa não consegue ter tempo, mas os chás que você pode fazer, não o chá de caixinha, até o chá de saquinho você pode fazer e não adoçar. Colocar gengibre, colocar canela, pode, por exemplo, o Marco estava falando do suco, o suco de uva integral, ele é mais saudável, apesar de ele ser calórico, ele tem açúcar, mas ele é bem mais saudável do que o que tem adoçante, do que esses de caixinha, sem dúvida nenhuma. E caro, hein? E é caro, o problema é isso. Esse suco de uva integral, ele tem um problema do preço. Ele é muito, muito caro. Ele é caro, mas ele é bom, né? Ele é caríssimo. Bom e não esse dá pra dissolver um pouquinho em água também. Às vezes porque ele é bem concentrado. Ele é bem concentrado, dá pra pôr um pouco d'água. Suco de laranja. O suco de laranja é calórico, mas é um suco bom. Tem vitamina C, tem antioxidante. Ainda acho preferível tudo que seja natural do que essas. Doutora, entre um copo de suco de laranja e um copo de Coca Zero... com certeza o suco de laranja. Suco de laranja. Com certeza. Apesar de ter calorias, ele é melhor. Outra coisa que as pessoas fazem também, não vou jantar, só vou comer só vou fazer um lanchinho. Aí a pessoa come um monte de pão, um monte de carboidrato. Se você for olhar, as pessoas vivem muito com carboidrato e isso é o que mais acaba engordando. E né? como é que faz para se divorciar do pão? Pois porque é um divórcio, né? Tu tem que divórcio. divorciar do pão e nunca mais olhar pra cara dele. É que não entra só o pão, né? Entra tudo que tem massa, né? A pizza, entra a lasanha. Não, mas é que a pizza... O que eu acho? Eu acho assim, a pizza você consegue resistir com maior facilidade do que o pão. Eu acho que não. Eu acho que não. O pão é um sem vergonha, porque o pão ele tá mais ou menos perto de ti o tempo inteiro. A pizza... Você tem que ou compra uma pizza pra fazer em casa. O pão é mais fácil, vai comprar na padaria, ou deixa na geladeira o pãozinho de forma. Aí né? compra o pãozinho de forma, tá lá o pãozinho. Vou só comer uma fatiazinha do pão. Ele é muito mais tentador a fazer só um sanduichinho aqui. Exato. Em vez de pedir uma pizza, eu vou fazer um sanduichinho. O pão, ele é sem vergonha. Isso realmente é algo que a gente tem que, digamos, treinar para ir tirando, principalmente à noite. Porque, claro, se a pessoa gosta de um pão no café da manhã, daí busca um pão sem glúten, um pão integral, e à noite substitua por até, assim, só o ovo, só a carne com a salada. É uma questão de treinamento, de mudar o hábito mesmo, né? Porque a gente sabe que muito carboidrato à noite também não é saudável. É mais complicado. Tem pergunta de ouvinte aqui, o Robson pergunta se adoçar com mel é mais saudável. O mel também tem açúcar, mas é mais saudável do que realmente o açúcar refinado ou do que os adoçantes. Então quer dizer que eu vou botar vou fazer um chá em casa, chá de saquinho. Sim. Eu colocar uma colher de mel é melhor do que colocar o pinguinho do adoçante? Com certeza. Mas tem que ser mel mesmo, não pode ser aquele... Porque tem aquele mel que parece um caro, né? De açúcar lá. Que também tem aquela frutose. Sabia que pão de mel não vai mel? Pão de mel industrializado não vai mel, vai caro. Vai caro. É caro, não é mel. Doutora, não tem nenhum adoçante que dê pra usar? Porque a gente chega no supermercado, aí tem um monte de adoçante lá. E tem adoçante de 90 centavos e tem adoçante de 30 reais, né? O que eu recomendo, a stevia, que é um pouco amargo, então não é todo mundo que consegue usar, e tem o xilitol, que é esse mais caro, mas que é o menos prejudicial e que agora tem em gotinhas também, o que facilita. Xilitol. Daniel, mas eu vou dar um testemunho aqui agora. A doutora Flávia sempre falava assim, tenta tomar sem açúcar que acostuma. E eu comecei a fazer isso, eu não consigo mais tomar café com açúcar. É verdade, você acostuma mesmo. É tudo uma questão de costume. É costume e o teu cérebro acaba ficando e depois desconfigurado pra isso. E daí você começa a perceber o quanto o café fica mais gostoso, porque você sente só o café. Porque, na verdade, a gente tem receptores no cérebro pro carboidrato. E a gente fica viciado mesmo. E quanto mais ingere, mais quer. E mais sensação de bem-estar dá, e mais quantidade você tem que
Cai naquilo que a gente falou uma vez sobre o chocolate, né? Exato. Você almoça e você vai comer um pedacinho de chocolate hoje. Amanhã te dá vontade de novo, você come mais um pedacinho. Na outra semana você tá comendo 2, no final do mês você tá comendo uma barra. Pedacinho não é pra mim. Entre me dar um pedacinho e não comer o chocolate, eu prefiro não comer o chocolate. Ainda mais se for branco. Se for O Denia tem problema, já vi. A gente vai almoçar junto às vezes, daí ele vai pagar a conta. Daí o caixa tem aquele monte de chocolate. Aí ele fica no Unité e pega lá, cara. Velho, o chocolate é muito desesperador. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tomo refri raramente. Porque a água, eu acostumei com a água. Pois eu é, gosto de tomar água. E as pessoas se acostumam. Ainda mais mesmo. se você pegar um limãozinho, espremer um limãozinho na água, aí fica gostoso. Fica. Você pode, tem água com gás também pode, as pessoas acham que não, que o gás engorda, mas não tem problema. Eu tava falando ontem que o complicado de você tomar água é que você tem que tomar 3 litros de água por dia, não é? Sim. Então, se tomar 3 litros de água por dia, você fica uma pessoa mijona. Você tem que ficar do lado do banheiro o dia inteiro. Sim, mas você quer ir pra Deus e não quer encontrar o Papa mas antes, você tem que ficar o dia inteiro do lado do banheiro. Você quer morrer, Você tem né? que trabalhar do lado do banheiro, você tem que dormir do lado do banheiro, você tem que comer do lado do banheiro. E o teu metabolismo também, o teu organismo vai acostumando a melhorar isso, né? Não, mas tem uma hora que não aguenta mais, gente. Não aguenta. Só que tem que tomar, gente. Olha lá, o Daniel acabou de tomar água ali com a mesa. Doutora, para terminar os ouvintes aqui, a Sabrina Costa e também o Fernandes pelo WhatsApp perguntam o seguinte: e o açúcar mascavo? O açúcar mascavo é mais saudável do que o açúcar refinado. Ele tem muito menos componente químico, mas também tem caloria. Mas eu acho assim, se a pessoa não consegue tomar o cafezinho de nenhuma forma, coloca uma colherinha, né, pequenininha, e vai indo para os mais saudáveis. Só que esses dias mesmo, atendi uma paciente que ela, eu só ponho no cafezinho. Mas ela tomava 15 cafezinhos por dia. E aí isso dá toda a diferença no final de um dia. Imagina, doutora, tem uma pergunta final, assim, que é de... Esse eu não sei se não é um enganador de dieta. O iogurte. O iogurte conforme o tipo de iogurte porque ele vem bem adoçado, muitas vezes. Vem com aroma artificial, vem com aquela geleia de morango ou de frutas vermelhas que tem. Então, tem opções saudáveis, que são aqueles iogurtes mais naturais. Até, às vezes, o iogurte grego, tem uns que não são adoçados, que tem uma gordura boa. Mas eles também entram nessa categoria do que parece saudável, mas não aquele iogurte grego de flocos, aquele não dá, né? Sim, né? De creme brulee. Daí talvez fique um pouco complicado, né? Exatamente. Aquele iogurte de flocos. Para terminar, o nosso ouvinte, o Wellington Hortig, tá revoltado aqui. Ele é dono de padaria, coloca o Rick Mais Notícias no alto-falante, e dele tá revoltado. Eu coloco vocês no alto-falante e a doutora Flávia vai dizer pra não comer pão. Sacanagem, né? Mas dá pra... Não, mas é irresistível. Padaria é um negócio Mas eu complicado. acho que a questão é o equilíbrio. Eu sempre falo. A pessoa não pode ter 80% do tempo dela comendo de maneira não saudável. Se ela come de maneira comedida e ela vai comer um pão no café da manhã ou no lanchinho e o restante ela colabora e também faz atividade física, ela vai estar bem. O importante é o equilíbrio, né? A gente fala porque as pessoas acabam fazendo isso de rotina e usando a maneira incorreta de comer como rotina. O nosso amigo da padaria ficou bravo, mas agora os granjeiros vão ficar felizes comigo. Viva o ovo. Viva o ovo. O ovo é um ótimo. O ovo é vida. Resolve tudo, né? O ovo é vida. E é uma comida barata, né? As pessoas às vezes falam que a comida sem glúten é cara, a comida funcional é cara, mas o ovo é um super alimento e é barato. Doutora, pra gente fechar, e a tapioca, dá? A tapioca, ela é boa, mas ela tem um índice glicêmico alto. Então, as pessoas também, às vezes, que, por exemplo, antes da academia, tá ok comer uma tapioca ou num lanche, mas se a pessoa tá fazendo uma dieta de restrição de calorias para emagrecer, ela também não pode comer tapioca de manhã, de tarde e de noite achando que é saudável. Porque, para você ter ideia, ela tem mais calorias do que a própria batata normal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Ping-pong final. O que é mais vilão? O que é mais vilão? O leite condensado ou a cerveja? Olha, eles estão empatando, viu? Porque, você veja, o leite condensado tem mais calorias, com certeza. Mas a cerveja tem mais glúten. Então... Os dois são... Você aí pegou pesado, né? Os dois são veneninhos. A cerveja sem álcool, doutora, é melhor que a cerveja A cerveja normal? sem álcool tem menos calorias, né? Mas também, o glúten tá lá também, Mas né? o glúten tá lá. Tem cerveja sem glúten. A cerveja sem álcool e sem graça. Não vi. Tem cerveja sem glúten? Tem cerveja sem glúten. glúten. Tem outros tipos de grãos. Agora, entre cerveja e vinho, é aquilo que eu já falei, né? Vinho que o vinho ganha, né? O vinho é melhor, o vinho né? é o irmão do suco de uva. Exato. Então, o vinho é bem-vindo, o suco de uva é bem-vindo, claro. Medida, a doutora né? Flávia falou que o suco de uva é bem-vindo. Daí Vou toma passar a 2 tomar litros. 8 garrafas de suco de uva. Não vai adiantar. Exato, também, né? não adianta. Então tem que fazer a uma quantidade. compensação.
Então tá bom. Então tá, vamos já embora. tá pronto pro teu fim de semana aí, Terribas? E o Terribas tá empenhado na dieta, né? Semana que vem ele vai levar os exames. Eu e a doutora, a gente já vai começar a fazer uma dieta bem restritiva, né? Vai ser boa essa, né? Olha a cara de feliz do Terribas. Ele tá satisfeito, mas eu já tô aceleradaço, meu. Você não tem noção. Já tô a semana inteira indo pra academia. Como é que tá a academia? Tá boa? Tá legal, tá indo. E a tua, Daniel? Você vai começar, hein? Vai começar a minha academia. Não, preciso ser sincero. Assim, é difícil, é complicado, é bem duro. O início é complicado, mas lembra o Fernandinho que falava isso também. Tá Deixa eu falar aqui. A pessoa tem que ter uma vontade, assim, absurda. Parte final. Eu quero indicar aqui a leitura da revista Top View. Eu escrevo uma coluna na Top View. O Mark sempre faz entrevistas especiais, reportagens especiais para Top View. Top View que já tem 18 anos. Ela é a revista das Elite, com Z, como diz aí a turma do PT. Essa é a capa desta edição da Top View. Tá muito bonita, uma capa maravilhosa, né? Apareceu aí, Terribas, na live? Sim, apareceu. Coisa linda, tá a capa aqui. Eu peguei a revista agora. Essa revista é boa também pra gente perceber como a gente é pobre. Pois é. Ela se abre ela, vem um cheiro de Armani na cara, assim. Não, mas tá linda a revista, super indico mesmo. É uma das plataformas, um dos veículos aqui do Grupo RIC. Doutora Flávia, obrigado. Mandar um abraço pro Marcos Iab, que é o publisher, e é o Vintage Jornal diário aqui também. O Marcos Iab, que além de ser um publisher do primeiro time aí do jornalismo brasileiro, ele tem muito bom gosto, né? Sim. E uma elegância impressionante, essas festas que a gente tem que ir de... Sabe que ele é mestre... chefe de cozinha também? Ah, é? Ele Comida tá japonesa? se aventurando. Não, ele faz umas coisas boas, uns dadinhos de tapioca, um negócio assim. É bom, ele manda bem na cozinha. Eu podia fazer uma coisa aqui. É uma elegância absurda. Ele não anda, ele flutua. Desde que não engorde. Vou levar um carraçando aqui da dona Flávia. Vamos embora. Doutora, obrigado. Até semana que vem. Até. Tchau, rapaziada. Tchau. Bom fim de semana.